Fala, gente boa! E aí, tudo beleza? Alisson Coelho aqui e hoje eu quero falar com vocês a respeito dos protocolos que antecedem, acompanham e procedem os procedimentos de micropigmentação e do tamanho da importância desses protocolos para o profissional e para a cliente. Por exemplo, o protocolo que antecede o procedimento. Recepção da sua cliente, você tem que estar cheirosa, cheiroso, você tem que estar limpo, você tem que estar preparado, arrumado para o seu cliente, você tem que mostrar para ele que você se preparou para receber, que aquele momento é um momento especial para você. Não é um momento que você está vendo um valor, uma moeda, um dinheiro chegando no seu ambiente, vou lucrar aqui, que bom. Não pode ser só isso. Você tem que estar preparado como profissional para aquela ocasião. Ou do contrário, você pode perder essa venda que você tanto almeja já de entrada, né? Então esteja preparada, arrumada, cheirosa, boca cheirosa, sovaco cheiroso. Esteja literalmente preparado para o seu cliente. O cliente vai perceber, vai gostar, vai adorar. Elas vêm preparadas para você, né? Mantenha seu ambiente organizado. A organização do ambiente é uma coisa fundamental. O cliente, quando ele chega, quando ele já entra assim, ó. Ele vê cada parafuso, cada prego, cada detalhe, cada nó que tiver numa linha dentro da sua sala. E você pode ter certeza que a observação que ele fizer a respeito do seu protocolo vai fazer a diferença na confiança dele em você como profissional. Então, nessa recepção, você precisa atender seu cliente com um sorriso, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja bem-vinda. Mostre que você tem prazer de receber aquela pessoa ali, um aperto de mão se for o caso, um pouquinho de álcool gel guardado, já que a gente adquiriu esse bom hábito, né? Cada dia um pouco mais. Eu sempre tive o hábito do álcool gel. O álcool gel a 70%. Ele mata fungos, algumas bactérias, né? Então ele acaba sendo um item imprescindível em alguns procedimentos. Deve-se ter cuidado porque ele provoca uma desidratação em todas as regiões da pele. Então quando o uso dele é feito em demasia, ele acaba provocando anomalias na pele. Não exagera, mas também não deixa de usar. Por exemplo, num buço, ele pode impedir de criar aquela brotoeja depois do buço feito, né? Isso é só uma dica a mais para você rolar, girar essa chavezinha aí, que por exemplo você está fazendo o buço de uma guria aí pela primeira vez, você não fez aquela higienização antes do procedimento. Quando você faz o procedimento que manda ela para casa, no outro dia ela está com o buço cheio de brotoeja, né? Então usa o álcool gel antes, faz a depilação e depois usa um hidratante, um calmantezinho para fortalecer sua cliente, né? Receba sua cliente, tenha seu ambiente cheiroso. Procure essas perfumarias, essas casas de perfume, onde você pode personalizar um cheirinho que você mesma goste, que seja suave, que não seja pesado, pelo amor de Deus. Não coloca cheiro pesado no seu ambiente. Nós, designers de sobrancelhas e micropigmentadores, nós fazemos protocolos, processos, procedimentos que são, digamos assim, além de invasivos, são até um certo ponto desconfortáveis. Então o cara já está sentindo desconforto na pele. Além de tudo, sentindo desconforto no nariz com um cheiro abusado, exagerado. Então não exagera, procure cheiros suaves, que melhorem o ambiente, que tornem o ambiente suave. Mantenha o seu ambiente com cores claras, né? De preferência entre o branco e no máximo o dourado. Use algumas regiões com cores quentes para você estimular o cliente a se sentir mais à vontade, mas também se sentir induzido a comprar, porque acaba fazendo a diferença, né? Use capas descartáveis na sua maca. Procure uma maca que tenha um certo conforto, que seja um pouco fofinha. Afinal, tem procedimentos que duram horas, né? Procedimento de micropigmentação de sobrancelhas, labial, de pálpebras, ele chega a durar 2, 3 horas. Então não deixa teu cliente passar mal, morrer ali à míngua em um procedimento de 2 ou 3 horas numa maca que é só madeira, tá? Ouça! Faça perguntas para você descobrir quais são os medos, quais são os anseios, quais são os desejos da sua cliente, o que é que ela espera de você, para que você tenha uma certeza maior de que o que você tem para entregar para ela é de fato o que ela quer e precisa. Por que isso?
Quando você faz isso, quando você ouve sua cliente e você é um profissional prudente e você tem realmente o desejo de entregar para sua cliente um procedimento que vai fazer a diferença na vida dela para melhor, então você vai imediatamente conseguir detectar se o que você tem é de fato para aquela cliente ou não. E isso vai te ajudar a evitar desafetos ao final. Se o que a cliente deseja a todo custo, ela é irremediável, é fora do padrão do que você entrega, ou você vê em algum momento que vai sair da sua condição profissional, pelo amor de Deus, não entra nessa. Só faça o que você realmente tiver capacidade de entregar, porque é certeza de um desafeto ao final. Quando a gente evita isso, a gente deixa de ganhar aquele dinheirinho, mas em compensação você se posiciona como um profissional confiável. Essa cliente, quando desejar um procedimento do qual você possa entregar, com certeza é você que ela vai procurar. Tá? Então ouça a sua cliente, né? Faça a ficha de anamnese, não deixe de fazer a ficha de anamnese. A ficha de anamnese, ela é um documento, né, que vai te ajudar a ter informações a respeito da cliente. Se ela tem alguma doença que possa vir a estar atrapalhando no processo, como anafilia, sangramento exagerado, se ela tem sensibilidade ao extremo, se ela tem alguma hipertrofia facilitada na pele, que é aquela cicatriz que fica com uma pelezinha diferente, se ela tem, se ela está passando por algum tratamento estético, oncológico, todas essas condições, quando a cliente está passando por isso, ela necessita de um protocolo de aplicação de procedimento diferenciado. Não é qualquer protocolo, você tem que ter certos cuidados com cada tipo de pessoa para que você tenha certeza de que, acima de tudo, o procedimento vai ser bom, vai ser seguro e vai trazer apenas benefício para você e para a cliente. Nunca, jamais coloque em risco a saúde da sua cliente, porque a saúde do seu trabalho, da sua profissão, da sua pessoa, da sua saúde mental também vai estar agregada a isso e com certeza você, através disso, vai evitar desafetos. Colha todas as informações pertinentes a respeito se essa cliente é fumante, se ela está passando por algum tratamento estético. Dê a ela todas as informações necessárias a respeito do procedimento, do pós-procedimento, do que vai anteceder o procedimento, para que ela possa realmente olhar com sinceridade para o processo e poder afirmar se o procedimento, se o que você tem para entregar é de fato para ela ou não. Porque tem isso, né? Muitas vezes o cliente nos procura com um desejo, eu quero fazer uma micropigmentação, já que a gente está falando aqui do nosso processo em si, né? E quando ela chega que você... Ainda não aconteceu comigo, mas a gente sabe que para tudo tem uma primeira vez. E quando ela chega para falar com você, que ela diz o anseio dela, eu quero fazer uma micropigmentação porque eu tenho o desejo de ficar com uma aparência mais jovial, de levantar a minha expressão, de suavizar, harmonizar a minha expressão. Quando ela chega para você e fala o anseio dela, e você fala para ela como funciona o processo de micropigmentação, a que ela vai precisar se submeter, quais são as condições necessárias e favoráveis para que tudo ocorra bem para você e para ela, e principalmente para ela, fica mais fácil do cliente fazer as próprias descobertas e saber se realmente é aquilo que ela quer. Porque assim, tudo que o cliente for fazer em relação ao processo, principalmente nos cuidados pós, vai interferir na qualidade do que você vai entregar. O fator de você ser uma boa micropigmentadora, um bom micropigmentador, ter treinado, saber entregar um bom processo, não significa que aquele processo vai ter uma qualidade adequada ao seu desejo e à necessidade da sua cliente. Por quê? Porque quando o micropigmentador, a micropigmentadora, diz que terminou o procedimento, ele fez só a metade. A outra metade do processo a cliente leva para casa. Então, se ela não tiver os cuidados devidos e se ela não tiver a atenção e o conhecimento adequado para ter esse cuidado devido, de nada adianta como você vai proceder. Consegue entender? Então, fale tudo, não esconda absolutamente nada.
Fale que você vai fazer uma simulação. A simulação é imprescindível para facilitar a venda, porque é o momento que a cliente vai poder se ver com o processo. Ao menos a minha metodologia de simulação é uma metodologia altamente funcional. Eu já tive, por exemplo, ocasiões nas quais a cliente chega aqui e traz um acompanhante. E quando eu faço a simulação, a acompanhante não veio para comprar, ela veio acompanhar, né? Quando eu faço a simulação para cliente, eu geralmente sugiro, quando eu vejo a acompanhante curiosa, eu sugiro a ela uma simulação. Porque geralmente a simulação para mim ela é muito rápida, né? A simulação para o procedimento, ela demora em média 20 minutos. Mas uma simulação só para convencer a cliente de que vale a pena aderir ao processo, eu levo 2 ou 3 minutos. E aí o que é que eu digo? Eu deixo muito boa, maravilhosa, espetacular e digo a ela o seguinte: pode ficar melhor. É certeza de ficar melhor. Porque na hora de proceder eu tenho mais liberdade para atuar e fazer o que precisa ser feito, né? E agora eu não tenho. Então se você resolver fazer um processo de micropigmentação, com certeza a simulação vai ter um aspecto ainda melhor. É venda certa, tá? Então fale da simulação, fale das ranhuras, fale do desconforto, fale da questão do anestésico, fale do tempo que vai precisar, fale dos cuidados pós-procedimento, fale de tudo. Quando você for fazer a ficha de anamnese, na própria ficha de anamnese, além de colher todas as informações a respeito da sua cliente, também tem que ter todas as informações a respeito da micropigmentação. Lembra que eu te falei que é um documento que garante a ambos que ambos receberam as informações necessárias e que estão de acordo com os termos necessários para que tudo ocorra bem? Pois é um documento. E aí, ao final dessa entrevista, você vai entregar essa ficha de anamnese para ela, obviamente. Ela vai ler, vai ver todas as suas informações, vai ter certeza que está tudo ali sem sobrar e nem faltar nada. Ela não pode omitir informações, você tem que dizer isso para ela. Ó, toda informação que eu te perguntar a respeito do processo, que eu for colocar aqui, você não pode me negar nada, porque há informações que se você me negar, pode inclusive prejudicar a sua saúde. Por exemplo, o anestésico ele também é um medicamento, né? Ele tem suas funções e suas condições e suas contrafunções. Uma vez colocado na pele, se a cliente tiver algum problema cardíaco, pode provocar arritmia. Se a cliente estiver passando por um problema cardíaco e esse problema estiver crônico e ela não estiver cuidando bem, pode provocar um mal súbito, pode provocar N coisas. Então todo cuidado é pouco na hora de proceder. A micropigmentação ela é simples de ser executada, mas ela não é fácil, ela precisa de muito cuidado e muita atenção, até porque a gente trabalha com dois tipos de saúde, a gente trabalha com saúde física e com saúde mental, né? A saúde física no protocolo de proceder e a saúde mental quando a cliente se vê com o que você entregou, que pode interferir para melhor ou para pior. Então não vai estar fazendo qualquer coisa para essa cliente, né? Dá a ficha de anamnese para ela ler, né? Diga a ela que se tiver qualquer dúvida a respeito do processo, ela tire todas as dúvidas com você antes de assinar. Nessa ficha de anamnese também tem que ter a permissão da sua cliente para você usar ou não aquela fotinha do antes e depois que você vai fazer logo quando você fizer a simulação, né? E aí você colhe a assinatura dela, guarda esse documento e aí você vai começar a proceder. Você vai fazer a limpeza para o design, ou seja, você prepara a sobrancelha para a micropigmentação, né? Você prepara a sobrancelha para o design, limpa, tira os pelos excedentes. Aí você faz a simulação, senta ela bem de frente a você, com o rosto na mesma altura do dela, olha ela bem de frente, sem ela estar assim, nem com os braços assim, nem com os braços assim, nem com os braços para trás, deixa ela relaxada, coloca ela numa posição ereta, fica bem de frente a ela, na altura do rostinho dela, avalia se ficou uma mais alta do que a outra, se as espessuras estão similares, se ela ficou muito próxima ou não na parte central, se ela ficou muito alta, se a cauda ficou muito baixa, se melhorou o conjunto da obra. O ideal de uma simulação é que quando você olhe para o rosto da sua cliente, você perceba que mesmo você tendo mexido em regiões específicas de forma muito sutil,
a transformação que você provocou naquele rosto foi ao extremo, literal, né? Para melhor. Pelo amor de Deus, não vai fazer micropigmentação só por fazer. As duas bases fundamentais de sustentação de uma boa micropigmentação são desenho e cor. Então, se você fizer um bom desenho na micropigmentação, eu posso dizer a você que o desenho, só ele é 70% do processo. Tá? Então, se você tiver uma boa metodologia, um bom conhecimento, se você souber criar uma boa estrutura, se você tiver noções de harmonização facial, certeza de que você vai conseguir criar um bom desenho para aquela cliente e que isso vai fazer total diferença na hora de você entregar o seu processo para ela. Né? Então, faz essa simulação, olha ela bem de frente, verifica todas as necessidades, pega o cotonetezinho molhado eu uso com álcool gel para ir fazendo a lapidação do desenho, né? A minha metodologia de trabalho, eu não faço aquela caixinha que a galera faz com tantas medidas exatas, até porque assim, eu acredito que as medidas exatas elas têm que servir como auxiliar para nós e não como o fator principal de uma micropigmentação. Por quê? Ou de uma simulação. Por quê? Porque elas até conseguem melhorar a simetria, o tamanho, a estrutura, as medidas exatas, mas ela tira do profissional a capacidade artística que ele tem de criar um desenho personalizado para cada cliente, fica muito mecanizado, entendeu? Além do mais, quem disse a você que medidas exatas com linha, com não sei o que, são garantias de que tudo vai correr bem e de que vai dar certo? Não existe garantia. A gente vê tanta gente riscando tanto o rosto das pessoas aí e quando termina o procedimento fica uma verdadeira cagada, não é verdade? Então tenha cuidado com isso. O ideal é que as sobrancelhas sejam irmãs gêmeas, mas elas não precisam ser univitelíneas, né? Elas podem ter diferenças entre elas, elas até devem ter diferenças entre elas. O que que não pode? Não pode ser diferença assim, ó. Quando terminar, o cliente se olhar, tá uma lá em cima, lá embaixo. Uma cauda muito maior. Porque assim, no caso das sobrancelhas, a gente sabe que ela é tão expressiva, tão significativa, que 1 milímetro é como se fosse 1 quilômetro. Não é verdade? Como 1 milímetro é como se fosse 1 quilômetro, então todo cuidado que você tem deve ser pouco. 1 milímetro na cauda pode derrubar demais um olhar da sua cliente. 1 milímetro na parte central pode parecer que essa região está muito junto e deixar a sua cliente com a aparência muito sisuda. 1 milímetro a mais fora do ponto alto pode deixar a sua cliente acesa demais, ligada demais. Na grande maioria das vezes, nenhuma dessas características tem absolutamente nada a ver com a personalidade da sua cliente. A função da micropigmentação é realçar traços, suavizar a aparência e, na maioria das vezes, trazer um alto grau de rejuvenescimento e praticidade para a sua cliente. Tudo que for fora disso e que for excesso é distúrbio e todo distúrbio tem que ser tratado. Tenha cuidado com os excessos. Por quê? Uma vez colocada lá, você faz um procedimento em 2, 3 horas. Para você remover aquilo ali, leva 6 meses. 7 meses, 8 meses, 1 ano. Né? Alguns, a cliente passa a acreditar que é irreversível e vai passar a viver depressiva, detestando, odiando a aparência que ela vê no espelho, que ela se acorda com aquilo todo santo dia. Então todo cuidado é pouco com o que vai ser entregue à sua cliente, porque uma vez entregue, muitas vezes nem volta a ter, porque muitas vezes a cliente não tem com que pagar uma remoção. Remoção custa caro, né? Custa caro principalmente psicologicamente. Não faz qualquer coisa com a vida das pessoas porque o universo vai retribuir. Se engana qualquer cidadão que acredita que as únicas leis que existem no mundo são as leis criadas pelos homens, né? A lei do universo é a lei mais singela, é a lei mais certa, mais justa e mais funcional que existe na Terra. Você acreditando nela ou não, ela está lá. E ela vai fazer a parte dela. Se você entregar meia boca, se você entregar um serviço preguiçoso, mal acabado, um serviço ruim, pode ter certeza que a devolução de resultado para você vai ser meia boca, mal acabada, ruim ou até mesmo nada. Né? Você pode perder até o que você já construiu até aí. Então tenha todo cuidado. Entregue, colha a assinatura dela, depois de colher a assinatura, faça a simulação, sente a cliente bem de frente a você, fique na altura dela,
avalie tudo que sobrou, que faltou. Quando os seus olhos não conseguirem encontrar mais nenhum defeito, é hora de você fazer a fotinha do depois, né? Isso você já fez a foto do antes assim que ela chegou, tá? Faz a fotinha do depois, analisa bem a foto, por quê? Na foto, aliás, é quase impossível você não detectar o defeito. Porque muitas vezes assim, você solta a cliente e ela vem olhar no espelho. Aí como é que ela se olha? Né? E mesmo que ela se olhe assim de frente, o rosto é angular. O rosto é angular. Então não é como você desenhar numa folha de papel. Ela vai se olhar de frente e ela sempre vai ter a sensação de que uma cauda vai estar maior do que a outra, de repente de que uma vai estar mais alta do que a outra. Muitas vezes um hábito de uma vida inteira que ela carrega com ela, de estar assim, de falar assim ou de ser assim, pode alterar meio milímetro na altura, tanto para cima quanto para baixo, e você nunca vai acertar no desenho, porque é um movimento, às vezes até involuntário, que a própria cliente faz e não consegue manter a estrutura alinhada. E na foto não tem como negar. Na foto ela não está se olhando, ela está olhando para a foto. Então quando você faz a foto, ela está meio que relaxada ali. Prestando atenção na foto, ela não está concentrada nas sobrancelhas para estar fazendo movimento. Então ela relaxa, vai ser impossível você não detectar. Quando você não detectar nada de anomalia de altura, espessura, comprimento, extensão, aí se você ainda restar alguma dúvida, por desencargo de consciência, você vai pegar o seu paquímetro, aí você faz a medida do corpo da sobrancelha, né? O movimento de subida do ponto central até o ponto alto, meça logo essa região dos dois lados. Se estiverem iguais, você vai para a cauda, meça as duas regiões por iguais. Se sobrar ou faltar qualquer coisa, você veja onde precisa retirar ou agregar, para que você possa fazer um trabalho que de fato venha trazer benefício para a vida da sua cliente e consequentemente para a sua, né? Por isso que eu digo a vocês, ó, elas não precisam ser 100% iguais, mas elas precisam ser muito parecidas, que é para quando a gente bater o olho, a gente vê que realçou o belo já existente naquele rosto. Nunca, jamais uma sobrancelha pode ser criada para ela se sobressair ao rosto. Ela tem que compor. O rosto já vem com os seus componentes, né? Então não pode ser criada uma sobrancelha com uma cor que vai ser distorcida da cor da cliente. Ela não pode ser marrom demais, ela não pode ser preta, ela não pode sobrar, ela tem que condizer com o que a cliente já tem, já traz. Pode ter certeza que 100% das vezes o rosto da sua cliente já vai dizer qual é a necessidade que ela tem. Basta que para isso você tenha as noções básicas, essenciais, para você executar uma micropigmentação de alto padrão, que é o que nós ensinamos em nosso curso presencial, chamado Duo Micro Mais, que é um curso onde a gente entrega conhecimentos básicos de design de sobrancelhas e de micropigmentação, que são os conhecimentos que nunca são deixados de lado. A galera inventa aí todo tipo de técnica super, hiper, mega avançada, mas o básico nunca vai deixar de ser necessário e extremamente funcional. Eu faço ele há 12 anos, uso diversas técnicas avançadas, mas o básico sempre vem em primeiro lugar, que é sobre ele que nós vamos assentar todas as outras técnicas. E tudo isso e muito mais você aprende em nossos cursos, tanto presenciais quanto online, né? Mas voltando aqui ao assunto, você, uma vez feita a simulação, você deita a sua cliente na maca, prepara todo o seu material de uma vez só, né? Cobre a sua cliente, protege a sua cliente para não haver o risco de respingo de tinta nas roupinhas dela. E você já avisou para ela que para você marcar aquela simulação vai haver um desconforto, né? Eu não uso anestésico antes de fazer a marcação sobre a simulação. Primeiro porque eu acho que, para mim, o anestésico não funciona. Eu ainda não achei um anestésico que funciona 100% em pele fechada, né? Então, se toda vez que a cliente, que eu vou começar a marcar um procedimento, marcar uma simulação, eu sei que a cliente vai sentir um desconforto, eu prefiro treinar bastante para ter a mão mais leve e firme possível. Eu prefiro ter um equipamento de altíssima qualidade. Meu dermógrafo é uma Ferrari, meu Tebore com as lâminas deles são uma gilete de tão afiadas que são, e isso promove um processo mais rápido, mais limpo, mais preciso
e mais eficiente, com muito menos desconforto para a nossa cliente. Eu faço aquela primeira passada ali só triscando na pele para marcar o desenho e preparar a pele. Em seguida eu boto o anestésico 2 minutos e não uso mais anestésico até o final. E aí eu faço primeiro um lado completo, né? Eu faço toda uma sobrancelha, no meu caso eu sempre faço primeiro a esquerda porque eu sou esquerdo mesmo. Quando eu termino a esquerda, eu vou para a direita, eu uso o mesmo protocolo, faço a marcação, coloco o anestésico por 2 minutos. Isso é cronometrado, gente. Eu tenho cronômetros aqui que eu cronometro toda a função que eu vou exercer com a cliente. Inclusive a conversa, né? Porque é para não estar jogando conversa fora e também não perder tanto tempo, porque tempo é o maior ativo que a gente tem e ele não pode estar sendo desperdiçado de maneira alguma. E aí o que acontece? Depois que eu faço essa marcação, aí sim, anestésico por 2 minutos, limpo o anestésico depois de 2 minutos, e aí é 0,2 até o final, gente. Aí você consegue trabalhar tranquilamente, sem causar mais desconforto ao cliente, tendo a certeza de que você vai poder trabalhar tranquilamente, porque a cliente não vai estar se contorcendo, tirando o rosto, querendo pegar na tua mão, né? Até porque um equipamento de qualidade também ajuda muito na redução desse desconforto, acelera o procedimento, melhora a fixação de tudo, diminui sangramento. Aliás, a minha sobrancelha hoje em dia nem sangra, mal aparece crosta, as minhas clientes voltam, meus procedimentos, a maioria hoje em dia, de cada 10, 9 não precisa de revisão, graças a Deus. As fixações são espetaculares, perfeitas, não precisa de quase nada quando precisa, né? Mas isso é fruto de muito treinamento, isso é fruto de conhecimento adequado, especializado, adquirido com profissionais que já passaram por onde eu quero chegar, e eu busco esses profissionais para estar com eles, do lado dele, nem que seja por curso online, uma vez ao ano, na medida do que tiver dentro das minhas possibilidades, eu estou sempre ali participando, porque conhecimento é o que faz a diferença, e treino adicionado ao conhecimento faz a diferença dobrada, pode ter certeza. E aí eu procedo, mantenho o procedimento com o máximo de higiene possível. Uma vez colocadas as luvas, eu não toco em absolutamente mais nada. Meu pigmento está separado, meu anestésico está separado, minha máquina está toda em volta em plástico filme, o dermógrafo também. Eu uso um pedal para não ter que estar tocando no dermógrafo com as mãos depois de iniciar o processo. Afinal de contas, por menos que sangre, o procedimento é infiltrativo e há risco de contaminação, né? Então eu evito estar tocando, peço que a cliente também não toque após o processo executado. Você nem vê inchaço nos meus procedimentos, porque como eu uso material de extrema qualidade, eu sou muito rápido no processo, eu evito fazer muitas passadas para não danificar demais a pele, não provocar uma reação inflamatória local exagerada. Então a gente não tem problema com nada disso, inclusive com fixação, né? E aí a cicatrização é mais rápida, a cliente consegue cuidar apenas com água termal, que eu descobri que a água termal é um cicatrizante, reconstrutor e protetor da pele muito eficiente para um processo como uma micropigmentação e que faz toda a diferença ao auxiliar as clientes no processo de cicatrização, né? E aí, uma vez finalizado o processo, eu faço questão de deixar a cliente na cadeira por mais 5 ou 10 minutos, depende de como aquela pele reage, se é uma pele mais oleosa, que continua expelindo aquela ninfa, que tem mais algo mais a expelir ao final. Eu deixo ela por 10 minutos, porque aí eu vou limpando aqueles primeiros 10 minutos. Eu peço a ela que não molhe aquele procedimento por mais 24 horas. Né? Após 24 horas ela lava ou com sabonete líquido íntimo ou com sabão neutro, aquela barrinha de sabão amarelinha, ela faz a espuminha, passa ali sem esfregar, sem fricção, porque também não pode, né? Ela passa ali só simplesmente como detergente para diluir alguma sujidade e oleosidade que venha a ter grudado ali nessas 24 horas. Ela tira o excesso com um papelzinho toalha e já começa a usar água termal. Usa água termal por 8 dias consecutivos, 5 vezes durante o dia, para garantir que vai ter uma cicatrização mais uniforme, mais adequada, mais rápida, mais segura e mais eficiente, né? Assim que eu concluo, preencho a ficha de pós-procedimento. Na ficha de pós-procedimento tem todas as informações que tem na ficha de anamnese, para que ela possa levar uma réplica daquele documento, e também tem todas as informações necessárias que ela precisa saber do que vai acontecer com ela no pós,
que sai bem maquiadinha, assim que conclui, que clareia de 30 a 40%, que durante os primeiros 15 a 20 dias ela vai ficar bem clarinha, com falhas em vários locais, que isso é comum, que ela tem que ter paciência, que o período de cicatrização, no meu caso total, eu peço geralmente 45 dias, a não ser para mulheres mais idosas e maduras, eu peço 60 dias, porque a pele idosa e madura ela precisa realmente de mais tempo para cicatrizar tranquila, né? E nesse documento tem tudo isso e um pouco mais, né? A respeito de locais que podem ficar branquinho, que vai ter dia que ela vai se acordar, a sobrancelha vai estar bem pintadinha, que isso faz parte do processo de cicatrização, que durante o dia aquela sobrancelha clareia novamente, aparece falhas em vários lugares, que isso é uma reação de defesa da nossa pele. O pigmento ele é inerte na pele e o nosso organismo ele é perfeito e entende isso. Porém, o que ele faz? O seu organismo manda os glóbulos brancos lá para identificar o que é aquela tinta dentro daquela pele. Chegando lá, os glóbulos brancos vão olhar e vão dizer, pô, isso aqui é uma matéria inerte, que não ofende em nada, que não atrapalha em nada, mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar ela, vamos guardar ela numa camada mais profunda, enquanto a gente cicatriza essa camada mais rasa, mais externa, para garantir que isso aqui não vai ter intervenção. Quando essa camada cicatriza, aí o pigmento é liberado dessa aqui, ele vai subindo, e aí é por isso que acontece de ter dia que você vai dormir, tá cheio de falha, e você se acorda, tá com a sobrancelha bem pintadinha, parece que a micropigmentadora foi lá e pintou um pouco mais. E por que isso acontece à noite? Porque no período noturno, o nosso organismo ele dá um reset, ele descansa, né? Então toda a energia que estava sendo distribuída no corpo inteiro vai apenas para algum lugar que possa estar doente, que possa estar inflamado, que possa estar machucado, que possa estar com alguma anomalia que precisa de uma atenção maior. Então o que é que seu organismo faz? Manda mais proteção, mais energia, mais conteúdo para aquela região, para que seja cicatrizado, para que seja curado, cuidado com mais eficiência, e aí durante a noite, durante o sono, né? E aí ela libera mais pigmento durante essa cicatrização total. Só que quando amanhece que a energia é distribuída, aquela região ainda está machucadinha. E aí a pele vai e recolhe novamente o pigmento e isso vai se repetindo por aproximadamente 15 dias, 20 dias, às vezes até pelos 45 dias. Uma coisa é fato, você só pode dizer ficou bom, sobrou ou faltou 45 dias depois. Se a cliente reclamar um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois, 10 dias depois, 29 dias depois, 44 dias depois, você tem que estar com a mente blindada, preparada para dizer para ela o seguinte: tenha calma, que a segunda aplicação, eu já te falei, ela é o acabamento da primeira. Então qualquer coisa que sobrar ou faltar na primeira aplicação, é na segunda que a gente faz a correção. Uma dica de mestre que vai fazer toda a diferença nos seus processos. O micropigmentador, a micropigmentadora, ela não pode ser exagerada, ela não pode cometer excessos. Se você resolver cometer algum excesso em uma sobrancelha, por exemplo, em vez de cometer um excesso para mais, cometa para menos. Por exemplo, chegou uma cliente até você e o pelinho dela é castanho médio, e você está imaginando castanho médio, entre castanho médio e preto. Bota castanho médio misturado com castanho claro. Em vez de botar mais escuro, bote mais claro. Sabe por quê? Porque uma vez colocado mais claro, a pele da cliente vai falar com você. E se faltar alguma coisa ali para ficar bom de verdade, é mais fácil você acrescentar e agregar alguma coisa do que você retirar se ela voltar reclamando que sobrou. Se ela voltar reclamando que faltou, é fácil colocar. Mas se ela voltar reclamando que sobrou, aí, neguinho, é fel, viu? É amargo. É amargo. E principalmente se você não tiver capacitado ou capacitada para reverter aquele quadro. Tenha todo cuidado com os excessos, tá? Na dúvida, entre colocar mais escuro e mais claro, coloque mais claro. Tá certo? Porque na segunda vez, para você acertar no tom que ela realmente precisa, vai ser muito mais fácil. Beleza? Eu espero ter ajudado todos vocês com essas minhas informações dos protocolos de procedimento de micropigmentação. É assim que eu procedo, é assim que eu fico seguro
Eu nunca tive nenhum desafeto com minhas clientes. Até aparece alguma maluca aqui de vez em quando que omite as informações a mim e dá a bronca para lá. Só que como eu preenchi a ficha de anamnese e foi ela quem omitiu a informação e a assinatura dela tá lá, colhida, garantindo que eu fiz a minha parte e foi ela quem não fez a dela, quando eu digo, ó, na hora de preencher a ficha de anamnese, tu não me disse que estava sofrendo com isso, que já havia passado por isso. Então tá aqui, ó, tu assinou um documento me garantindo que toda informação que tu me passou era verdadeira. Se tu tá passando por isso aí agora, a responsabilidade disso é tua e não minha. Eu sou um profissional habilitado para fazer o que tem de ser feito e eu faço. Agora, se você está se negando para poder ter o procedimento a todo custo e você está passando mal por isso, agora você tem que se atar com as consequências e a responsabilidade de tudo que você faz. E assim eu acabo ficando isento da culpa de um mal que ela venha a passar, porque eu segui todo o protocolo e fiz tudo que tinha que ser feito. Não tenha preguiça, não tenha medo de perguntar, de pegar todos os dados da sua cliente, CPF, tudo, endereço, dado, telefone, tudo. Se ela se negar a dar, é melhor você se negar a fazer o procedimento do que você correr o risco de fazer e amargar um desafeto ao final. Beleza? Espero ter ajudado todos vocês aqui, tá? Se vocês quiserem mais dicas como essa, siga nossos canais. No YouTube é Papo de Micro com Alisson Coelho. No Instagram é Alisson Coelho. No Facebook é Alisson Coelho Micropigmentação. Eu tô sempre aqui, tô sempre lá falando de micropigmentação, tentando ajudar micropigmentadores que não estão se sentindo seguros com seus procedimentos ou aspirantes a micropigmentadores e design de sobrancelhas a se sentirem mais à vontade para aderir a essa profissão, que é uma das profissões do mundo que melhor paga seus profissionais e é a profissão da área da beleza que melhor paga seus profissionais hoje em dia, sem a menor sombra de dúvida, e só cresce, só melhora e só faz gente feliz nesse mundo aí, quando as pessoas passam a entender que quando você faz o que tem de ser feito, quando você toma as rédeas da sua vida, quando você é mestre do seu destino e faz tudo aquilo que tem que ser feito com honestidade, com sinceridade, com dignidade, as coisas não tem como fugir ao seu controle. Beleza? Segue nossos canais. Se tiver qualquer dúvida, fala conosco lá, que eu faço questão de estar perto de vocês, de pegar na sua mão e te ajudar, porque o meu conhecimento, eu tenho certeza que eu posso ajudar muita gente. E se você quiser fazer parte disso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que vai ser um prazer ter você sempre aqui conosco. No mais, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo do Alisson Coelho.